Cícero, você que é um atleta exemplar, e a gente sabe que o atleta exemplar é aquele que tem, acima de tudo, disciplina. Sem dúvida. Né? E eu tinha provocado você aqui no final do primeiro bloco a respeito de qual é a influência que tem a qualidade não física, mas a qualidade mental que você desenvolve para praticar um esporte na vida profissional e na vida diária. Eu acho que a principal característica a minha característica como ultramaratonista é a resiliência. Acho que o fato de você encarar grandes distâncias, professor, remete você a ter um planejamento muito detalhado, ter objetivos claros, respeitar os seus medos e principalmente fazer um preparo psicológico. Porque a parte física você consegue trabalhar dia a dia. Consequência do psicológico. Você fica... Se você for uma pessoa obstinada por alcançar um grande sonho, realizar um grande sonho, você tem que se preocupar com os detalhes. E isso para mim é fundamental. E isso leva para o mundo corporativo. Então... Eu queria explorar um pouco mais a questão da resiliência, né? Sim, que é a capacidade que você tem de reagir a uma dificuldade, a um problema, a uma dor. Né? Que eu imagino que você sinta dor, né? Aos medos. Aos medos, claro. Não, as quedas. As quedas você também. Tem a capacidade de levantar, né? De continuar, de se reinventar, né? Isso o esporte nos dá, sem sombra de dúvida. Né? Às vezes se vê o time está perdendo e o time, vamos falar até no futebol, né? Quer dizer, o time está sendo derrotado em campo, mas ele tem chance de reverter se ele não for derrotado também psicologicamente. Né? Aí que surgem os grandes líderes. Aí os líderes surgem nesse momento, exatamente. E os líderes às vezes não é nem o técnico nem o capitão, é alguém do time que dá o tom. Né? Que dá o tom. Mas você falou em resiliência, assim, dizer, dá um exemplo pra gente, por favor, de um momento que você teve que ser resiliente no esporte e um outro que você teve que ser resiliente na vida corporativa. Coisas simples, mas que no momento tiveram um alto impacto. Então, eu fiz uma das outras maratonas no Mont Blanc, uma maratona de 120 quilômetros. Por volta do quilômetro 72, no alto, já de madrugada, eu tive uma dor de estômago absurda. E ali passou pela minha cabeça desistir. E aí eu pensei, estava na metade, um pouquinho mais. Na metade, um pouquinho mais. Falei, nossa, eu ainda tenho mais 50 quilômetros pela frente, algumas montanhas, alguns quilômetros para cima. E ali eu falei, não, calma, reflita, respira. Esse é um momento de incômodo momentâneo. Você se preparou muito para estar aqui. E você prometeu para sua filha que você levaria a medalha da prova. Então aquilo me deu forças o suficiente para passar por aquele péssimo momento. Comprometimento, né? Me deu muita força. Levar uma medalha, hein? E aí quando eu cheguei no próximo... Porque a prova é dividida em estágios, né? Então você pode passar por zonas de controle. E quando eu cheguei na próxima zona de controle, ali eu já estava revigorado. E eu tinha passado por aquela extrema dificuldade de uma maneira muito calma, muito tranquila, pensando soluções que eu poderia dar para aquele problema momentâneo que eu estava vivendo. Ok. Agora, para que o nosso ouvinte não faça confusão aí, existem alguns momentos que você tem que desistir. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, é um momento de muita coragem, né? Eu realmente continuei... Você precisa mais coragem para desistir ou para continuar? Eu acho que mais para desistir do que para continuar. Mas eu só continuei porque dentro da minha leitura e da minha experiência eu sabia, tinha ciência que eu poderia continuar. Eu tinha recursos para poder continuar. Você tinha autoconhecimento suficiente. E autoconhecimento. Você pode estar tendo uma lesão. Sem dúvida. E você pela sua... Aí já não é mais nem resiliência e nem determinação. Passa a ser teimosia. Já viu isso, tá? Mas teimosia é um erro. Conhece bem, né? Você não, vou terminar. E você fez uma ruptura de ligamento, né, que depois vai ser impossível recuperar porque você insistiu naquele... Então, saber entender. Aí é o autoconhecimento. Né? Mas o autoconhecimento e a resiliência está muito atrelado também ao planejamento, né? Para uma prova de ultradistância, por exemplo.
dentro no percurso inteiro dessa ultradistância, você carrega uma série de coisas, né? Alimentação, hidratação, às vezes algum tipo de remédio para você poder combater algum tipo de dor que você está vivendo. Naquele caso eu tinha uma dor estomacal pontual, mas que estava além da minha capacidade, né, de limiar de dor. Mas aí eu tinha uma solução, eu carregava um recurso comigo, que era um simples sal de frutas, mas que me revigorou e me colocou na prova novamente. Aí quando eu traduzo... Mas você tomou um sal de frutas correndo. Mas aí consumo durante a prova. Aí, doutor, o professor, aí eu carrego um pouquinho de água no squeeze, coloco o meu sal de fruta, tomo e fico revigorado. Aliás, a mochila numa prova dessas, o equipamento é algo fundamental, a escolha do que está lá. É um recurso. É como você vai para uma reunião, você tem que preparar a sua apresentação, você tem que preparar o seu speech, você tem que preparar seus diferenciais, você tem que ensaiar o seu discurso, entender muito bem qual é a necessidade que aquele cliente está demandando para a sua empresa. É quase que uma troca contínua, né? Bom, então vamos colocar da seguinte forma, quer dizer, você teve uma dor forte além do limiar suportável na metade da prova. Primeiro momento, pensou em desistir. Segundo momento, analisou. Rezou um pouquinho. Sempre. Mas analisou e percebeu. Quer dizer, você fez um diagnóstico, que evidentemente você se conhece, e tinha o recurso para resolver. Sem dúvida. Né? E aí conseguiu. Sem dúvida. Maravilha. Sem dúvida. Eu tinha pedido para você fazer uma comparação com o mundo corporativo, um momento de uma negociação. Eu vou fazer isso nesse exato momento, que é o fator simples. Uma reunião, eu normalmente no mundo de plano de saúde, você está o tempo inteiro negociando renovações contratuais, a permanência da sua empresa na base de clientes, né? E numa dessas reuniões foi demandada a minha participação, eu fui até esse cliente e esse cliente nos atendeu como se fosse um mero fornecedor. Nos recebeu numa sala super apertadinha, normalmente ele me colocou de frente para um relógio gigantesco, próximo da hora do almoço, me fez esperar pelo menos uns 30, 40 minutos, numa reunião que era para começar às 11 e pouco e começou quase meio-dia. Essa reunião invadiu todo o horário do almoço e meio de tarde. E eu percebi que era uma estratégia que o negociador, que o comprador estava utilizando para... Ele queria enfraquecer você. Queria me enfraquecer. Aí eu pensei, nossa, mas na linha esportiva, eu como ultramaratonista já corro por horas, às vezes com muito recurso, né? Muita água, muita alimentação, às vezes falta um pouco d'água, até o próximo posto de hidratação. Eu já vivenciei isso em algum momento. Coisa pior. E eu mantive impecável durante uma negociação de mais de 4 horas, e aí quando terminou essa reunião e a gente chegou num denominador comum e a empresa continua até hoje conosco, esse interlocutor estava com a gravata no meio do peito, assim, aberta, cansado. E ele não sabia com quem estava lidando. E ele deixou escapar no final, né, da reunião. Eu falei, nossa, foi um prazer falar contigo, mas como é duro negociar com você. Eu falei, não, foi um prazer falar com você. Ainda bem que a gente chegou a uma solução para as nossas empresas e que bom que você está satisfeito. Se quiser, a gente pode fazer uma nova rodada amanhã. Né? Mas são coisas que o esporte te permite você levar para o mundo corporativo, né? O Cícero, eu vejo... assim, estou pensando agora, quero ouvir a opinião de vocês dois. 4 características que você ganha na prática do esporte. Primeiro, força. Segundo, resistência. Claro, são exercícios diferentes, né? Mas você ganha força e resistência se cuidando bem. Terceiro, flexibilidade. Claro. Né? E quarto, velocidade. Ou pelo menos velocidade de reação e tal. Então, essas 4 características que a gente ganha no esporte, na prática esportiva bem orientada, são muito úteis mentalmente, né? Você tem que ter força mental, tem que resistir, que foi o caso que você acabou de nos contar. Flexibilidade, que seria a capacidade de você entender o que está acontecendo ao seu redor e se adaptar,
né? E hoje uma coisa que em gestão de empresas a gente sabe que é muito importante é a velocidade de reação, né? Sem dúvida. As empresas que são lentas para tomar decisão, elas acabam às vezes perdendo o compasso. Mas, na comparação com a prova, em provas de longa distância, às vezes a estabilidade conta muito, né? Uma das coisas que o Cícero me ensinou é que não importa muito você ultrapassado numa prova desse tipo. Você tem que administrar o tempo geral, né? Claro. Acho que tem uma visão do todo, né? Você tem que ter uma visão do todo, entender qual é a sua capacidade, o quanto você se preparou. E no fundo tem uma grande equipe por trás, né? Porque você está ali, você é reflexo da equipe que te ajudou naquele preparo, seja na parte esportiva, seja na parte corporativa. Se hoje a Mint está onde está, ou eu estou onde eu estou, é reflexo do time que faz parte da minha equipe, né? Escolher as pessoas certas para as posições certas. Quando você está cruzando os Alpes correndo, você está absolutamente sozinho naquele momento, mas tem toda uma equipe por trás. Sozinho, mas eu levo todo o aprendizado que eu tive com meu preparador de físico, com meu técnico de corrida, né, e com a família também, todos os insights que eu consegui obter com todos eles. Claro. Sem isso, não seria possível dar um passo. É o caso do tênis, uma diferença entre o tênis e o futebol é que no futebol o técnico está dando ordens o tempo todo. No tênis, não. Ele não pode falar com o técnico. Exatamente. Mas o preparo que ele teve para entrar numa quadra e o quanto ele escutou do técnico foi suficiente para ele estar em alto nível naquele momento. Então, quanto tempo uma prova dessa, hein, Cícero? 27 horas de prova. As pessoas que estão aqui no estúdio, todas prenderam o fôlego agora. Alguns desmaiaram aí. Levanta o pessoal.